Oi, oi, meus amores. Aqui está a Prof gravando mais um vídeo para vocês, né? Vamos falar um pouquinho dessa vez sobre biomas, né? Biomas mundiais, biomas brasileiros. E também um pouquinho sobre a distribuição de espécies e como é que isso aconteceu. Vamos começar lá pelos biomas, tá? O bioma a gente tem aquele conjunto da organização dos indivíduos, então vem o indivíduo forma uma população, essa população vai formar uma comunidade, essa comunidade com características semelhantes forma um ecossistema, esse ecossistema com características de vegetação, adaptação dos animais, né, fauna e flora, eles vão formar um bioma e o conjunto de todos os biomas forma a nossa biosfera, que é o nosso planeta, tá? Então, repetindo, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma, biosfera. Fechou? Os biomas mundiais, a gente vai ter a floresta pluvial tropical, que ela vai ter bastante chuva, bastante vegetação, uma variedade enorme de espécies, aquela biodiversidade, tá? E a gente vai ter ela espalhada pelo mundo. A gente tem 2 florestas pluviais tropicais no nosso país. Porém, a gente tem também na África, a gente vai ter um pouquinho na América Central. Então, a gente vai ter ela espalhada lá na Oceania. A gente tem também a savana, tá? A savana ela vai ser um bioma de característica de 2 estações do ano bem definidas, o verão e o inverno, sendo esse verão o período chuvoso, onde as vegetações estão mais verdinhas, e o inverno vai ser um período bem mais seco. Ela vai ter mais arbustos que árvores grandes, mas ela tem uma outra árvore de grande porte e os animais adaptados um pouquinho mais para o período da noite, é onde o nosso querido Mufasa vive, né? A gente tem o deserto. O deserto ele vai ser zero praticamente vegetação. A chuva é bem rara, tá? Bem rara, é 10 milímetros no ano, é muito pouco. E a gente vai ter uma amplitude térmica muito grande, então no dia pode chegar a 50 graus e de noite pode chegar a temperaturas próximas a zero até abaixo de zero, tá? E animais adaptados a período noturno por conta do calor. E animais mais como répteis nessa região. Animais com muito pelo não vai ter no deserto. A gente tem a nossa floresta sazon, né? Que a prof chamou bastante sazon para vocês, que é a sazonal temperada. Por que eu brinquei com esse nome? Por causa da coloração dessa floresta, né? Ela vai perder seu pigmento na época de outono. Então as folhas, ao invés de ficar esverdeadas, elas vão ficar mais amarronzadas, amareladas. E elas vão cair na época de outono, né? Porque o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. E essas folhas vão cair para fazer uma camada sobre o solo para proteger da neve, pois é um bioma que existe no inverno, um inverno bem rigoroso, bastante neve. A floresta pluvial temperada. Se eu falei pluvial, o que a gente vai lembrar? Chuva. Então, se a gente lembra de chuva, vai ter os períodos no verão com bastante chuva, chuvas bem intensas. E se ela é temperada, ela vai ter árvores bem grandes. Essa vai ser aquela floresta das árvores gigantes, das sequoias. Então lembra lá que é pluvial e temperada, muita água, muito tempero, as árvores crescem. Outra coisinha aí, vamos continuar com os biomas, os 2 últimos, taiga e tundra, né? Aqueles que confundem bastante porque começa com a letra T e termina com a letra A. Ambos têm neve, mas vamos tentar lembrar um pouquinho. A taiga, tá? A taiga ela vai ter a floresta de coníferas, então ela vai ser formada por pinheiros. Ela vai ter vegetação e vai ter bastante animais também ali, mas animais adaptados ao frio. A gente não vai encontrar uma cobra na taiga, tá? A gente vai encontrar animais mamíferos com camadas de gordura bem grossa e de pelo também para proteger. A tundra vai ser um ambiente extremamente frio, muita neve, porém ela não tem vegetação. O solo é pobre, 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 porque vive cheio de neve. Animais extremamente adaptados a frio, urso polar, renas que vão estar nesse habitat. Não tem vegetação nenhuma
Então, geralmente eles buscam alimentação com outros animais, ou senão eles vão um pouquinho para a taiga ali, que geralmente fica dividido. Esse bioma ficam dividindo a fronteira um com o outro. E a gente tem os ecossistemas aquáticos, né, pessoal? Que são os oceanos, os mares, e eles são divididos em 4 zonas. Então a gente vai ter a zona entre marés, tá? Que a gente vai ter essa quebra do fugiu a palavra da prof aqui. Vai ter a quebra das ondas, tá bom? A gente vai ter os estuários, que vão ser a região berçário, as zonas bênticas e as zonas pelágicas. As zonas pelágicas são as zonas que a gente vê aquele fundo do mar, quando a gente está na praia, a gente olha lá no horizonte, né? Aquele região bem distante de alto mar. E a zona bêntica é o fundo do mar, bem fundo, fundo mesmo, tá? Onde a gente tem menos luminosidade. Mas vamos focar um pouquinho mais nos biomas. Dica. Agora, biomas brasileiros, temos 6. 2 são florestas pluviais tropicais, a Mata Atlântica e a Amazônia. A Amazônia é o nosso maior bioma, com maior biodiversidade, aonde ele vai ter, apesar de um solo não tão rico assim, ele vai ter uma vegetação bem incrível de árvores de porte pequeno, médio, grande, tá? Muita água e muito tipo de animal, muitas espécies de animais ali. A nossa Mata Atlântica, né? A nossa porque a gente vive nela. Então, qual que é o bioma das Cataratas do Iguaçu? A Mata Atlântica. Ela desce todo o nosso litoral e ela preenche o Paraná e Santa Catarina e metade do Rio Grande do Sul. Ela vai ter as mesmas características, muita biodiversidade, árvores bem grandes, tá? De porte grande, porte pequeno. A gente vai ter uma variedade de espécies muito grande, porém, a nossa Mata Atlântica sofre com uma coisinha muito triste chamada desmatamento. Como a gente teve a colonização que chegou pelo litoral, e infelizmente as primeiras casas foram construídas, as primeiras cidades, né, foram construídas no litoral, desmatando assim nossa Mata Atlântica. Então, daquele 100% que ela tinha quando foi descoberto o Brasil, sobrou hoje apenas 7% dessa mata. A maioria está na Serra de São Paulo, Serra do Paraná e no nosso Parque Nacional, nossas Cataratas do Iguaçu aqui, tá bom? O cerrado é a nossa savana brasileira. Então, o cerrado vai ter 2 estações do ano bem definidas, ele vai ter muita chuva no verão, quase nada de chuva no inverno, tá? E animais adaptados a mais esse período noturno. A gente tem um bioma chamado só nosso, que é a Caatinga, que significa areia branca. Como é um bioma muito seco e a gente tem as plantas, elas ficam muito, como é que eu posso dizer? Elas têm muita pouca água, então elas vão nesse período de seca extrema, que dura de 9 a 10 meses, elas vão ficar com uma aparência esbranquiçada, por isso que eles chamam de areia branca, tá? Então a gente vai ter aquele característica bem de sertão, bem de nordeste, assim, bem seco, tá? E cactos, plantas adaptadas a pouca água, raízes profundas e animais geralmente noturnos também, e bastante répteis e aves. Pantanal, planície inundada, uma planície, a gente tem um solo pouco solúvel, ou seja, ele absorve pouco a água, e com isso ele vai formar como se fosse uma piscinona, e animais que gostam desse ambiente, como anfíbios e répteis e aves, vão viver bastante nesse lugar. É o local lá que vive o nosso lacoste, né? O nosso jacaré. A gente vai ter algumas aves como os tuiuiu. E o Pantanal ele vem sofrendo com secas, ele vem sofrendo com períodos de pouca chuva e não tem sido inundado nos últimos anos. E para fechar os biomas brasileiros, a gente tem o Pampa. O Pampa é o bioma que fica no sul do nosso país, do sul do Rio Grande do Sul, né? E ele vai ser o que a gente combina como o bioma dos campos e bosques, que eu não falei lá no bioma mundial, mas o bioma do campos e bosques no nosso país a gente chama de pampas, e é aquele bioma que vai ter a planície bem retinha, poucas, quase nenhuma árvore, a maioria arbustos e gramíneas, tá? Inverno bem rigoroso porque é amplo, então venta e a temperatura, a sensação térmica fica bem baixa.
e um verão também bem forte, bem aquecido por conta dessa pouca sombra, né, que se tem na região. Fechamos biomas? Ufa! Vamos para frente? Vamos falar de distribuição de espécies? Gente, há milhões e milhões de anos atrás existia um único continente chamado Pangeia. Era todos os continentes no mundo encaixadinhos em um único só. E existia um único oceano chamado Pantalassa, e esse foi acontecendo a divisão dessa Pangeia, foi acontecendo o movimento desses continentes. Como é que a gente chama esse movimento? Existe uma teoria, que é a teoria da deriva continental. Essa teoria propõe que o movimento das placas tectônicas fazem com que os continentes estejam em constante movimentação. Com isso, a Pangeia foi se dividindo e a gente vendo como é que é esse mundo atual hoje. Com isso, as espécies se espalharam pelo mundo, tá? Se adaptando aos seus ambientes, conforme as características de clima, vegetação, oferecendo alimentação, oferecendo alimento, tá? Comida. Então, é isso. A última coisinha para fechar aqui é a diferença entre endêmica e cosmopolita. Endêmicas são as espécies que vivem em apenas uma região. Cosmopolita, espalhada pelo mundo. Tá bom? Eu espalho vocês com muito beijos. Beijo, meus amores. Ó, estudem.